Supremo, a nossa divina presença eu sou, assim como a divina presença eu sou de todos os seres do planeta Terra, possam estar se reconectando, sentindo-se abençoados e tranquilos nesta noite. Que possa ser feitos os ajustes necessários para que o contato com a sua família espiritual possa ser realizado no agora. E que todo sofrimento se baste. Sejamos tranquilos, serenos, a toda prova, a todo novo, a cada novo passo. Que possamos nos sentir livres, mostrando a imagem de uma borboleta, livres para tomar as atitudes corretas e aquelas que nós sentimos ser corretas. Sintam-se livres em seus peitos, livres na ação, livres na correspondência. Sintam livres para orar, se manifestar da maneira que vocês quiserem. Eu vou ter que dar uma pausa na introdução da oração, vou lhe dizer o que está acontecendo, né? E por que está vindo esse recado. Então, ao passo que ele está, né, tá sendo intuído para que possamos ser livres para dar os nossos passos, e a presença do Mestre está aqui bem forte, assim, ele, eu mesmo assim, eu pedi orientação por conta das práticas corporais e energéticas. Então, houve um desbalanço na minha conexão com o Mestre, porque eu faço isso. Eu peço, quando eu estou canalizando, ou quando ele está passando mentalmente para falar, eu faço isso. Mas, hoje eu fiz também uma prática energética. E aí eu acho que isso, eu não sei se não desprogramou o ajuste energético que eu tenho para conversar com o mestre, sabe? Então, então, em vez de eu abrir com a oração assim, dessa maneira, e como eu sei que ele está presente, eu vou começar pelo livro, tá? Vou começar com os estudos e aí vamos ver como é que vai acontecer. Vamos ver. Porque isso é novo para mim, acontecer dessa maneira nunca aconteceu, né? Então, não vou ficar inventando aqui falar de mim, né? Vou falar uma oração vinda de mim, assim, não que de você, né? Tá tudo certo. Mas como a ideia é a gente estar aqui fazendo a manifestação da espiritualidade, né? E aí, então, só falou isso. Aí eu entendi que foi porque hoje de manhã, quando eu acordei às 4:30 para poder meditar, aí eu falei, bem, eu vou fazer essa prática, eu tô parada, vou fazer essa prática energética, não dá nada, é só eu não deixar de fazer o eu sou durante a prática. Pensei assim, né, para não. Mas e foi muito bom, assim, é uma prática muito boa. Só que eu não sei se eu vou poder fazer. E aí eu pedi agora, tá, mas então me orienta, porque assim, tipo, eu preciso praticar alguma coisa, eu sinto vontade, né, pela saúde, não sei o quê, que isso a Divina Presença eu sou dá, músculo, a Divina Presença eu sou dá, tudo isso, né, já foi falado.
Mas eu sinto falta de movimento. Eu gosto de fazer de dançar, eu gosto de fazer práticas energéticas, eu gosto, entendeu? Meu corpo gosta e eu gosto. Eu falo, tá, mas então eu não sei o que faço, porque, entendeu? Eu gostaria que me falasse, porque aí eu tenho que ficar tateando no escuro, assim, o que que eu posso, o que que não pode fazer, que não desalinha. Então, eu achei que podia fazer, mas eu tô sentindo uma diferença. Mas pode ser porque é hoje, ou pode ser que não é para fazer. Não sei, não sei, não sei. É isso que eu tenho para dizer, não sei. Então, tá. Vou até escrever Mas isso achei aqui. linda a borboleta. Bem, É, foi bom. Foi bem. e agora eu consegui ver ela dourada. Eu não tinha visto, eu tinha visto só como se fosse na tela mental, às vezes vem como se fosse uma sombra, uma silhueta, assim, não é bem uma silhueta, eu não consigo explicar, porque no espaço é uma sombra, mas não sei. Mas é como se fosse ainda algo que tivesse para se formar, sabe? Como se estivesse saindo do, do vazio, indo para uma forma que é escura para se manifestar. É isso que eu entendo, assim, que vai, às vezes vai fazendo essa. O meu cérebro vai conectando, eu acho que vai saindo desse, sei lá, desse lugar escuro, do vazio, aí vai trazendo até que venha a forma que eu consigo ver, sabe? Com cor, com tal. E agora eu vi que ela é dourada. Ah, bem lindo, né? Dourada é outra história, né? Porque dourada é a manifestação da sabedoria, do amor divino. Porque o dourado a gente consegue quando a gente une. Lembra da meditação dos dois corações? Quando a gente une coração e mente. Aí a gente tem energia dourada. Então, é isso, é outro nível. Aí, se tem os pranas cintilantes, tá? Aí você tinha um rabicho assim cintilante. Se tem um cintilante, daí é mais. Tem um ingrediente mais, mestre Shogoku diria mais poderoso, ele falaria, né? Mais brilhante, tem mais prana, mais vivo, mais vibrante, assim, né? É que ele fala assim, fazendo justiça, né, ao mestre Shokutsui, ele fala assim, porque como ele lida com as cores para cura, tem corpos que não vão aguentar esse tipo de energia. Então, por isso que ele fala mais poderoso, nesse sentido também, porque se for muito poderoso, muito forte, às vezes o corpo de energia daquela pessoa, se estiver muito doente, por exemplo, ela não consegue administrar, não consegue usar, sabe? E pode agredir, então por isso que ele fala de poderoso, esse é mais poderoso, o outro é menos poderoso, mas não de desvalidar uma coisa da outra, sabe? No sentido de para cura mesmo. Você quer falar alguma coisa? Acho que na parte da oração que você canalizou, é, teve uma parte ali que também falou para a gente ser livre em relação à nossa forma de oração também. Que daí isso também vem sendo dito e é uma das coisas que eu estou tentando praticar todos os dias, de ter a minha maneira de me conectar com o eu sou e nessa questão. Eu achei super bonito também. Daí, tipo, eu tô anotando só para não perder, assim, mas que foi uma das coisas que eu achei bem forte também, porque é isso, né? A gente vai tentando sempre trazer dos aprendizados a prática do dia a dia que a gente pode fazer e pode estar na vida, né? Fazendo. E essa parte da oração é o que vem vindo com mais força para mim, assim, durante vários momentos. Claro, né? Abrir o livro sempre que precisar e toda vez que lembrar. Na hora dos estudos e não só nelas, né? Às vezes só, tipo, tá feliz, abre. Tá triste, abre. Tentando abrir com mais frequência também, sabe? E é incrível, porque vem a palavra certa. É, não é algo assim amplo, né? Exatamente, né? É exatamente. Não é uma E coisa daí meio aquela, aberta.
aquilo que bateu o olho foi perfeito já. Daí depois tu volta para dar uma olhadinha se tem mais alguma coisa, porque talvez na hora tu não podia nem ficar ali. E daí eu me peguei em pé um tempão, assim, devorando, sabe? Porque cada parágrafo dizia uma coisa, daí tem alguns que a gente fala, tá, não sei se entendi por que que ele tá aqui, que lembra que eu tinha comentado contigo, mas você sabe que se ele tá ali, é porque você tem que dar uma atenção para isso também. E daí eu tô nesse processo. E quando você abre o livro, sempre no mesmo. Já aconteceu isso com você? Não, ainda não. Aí eu falo, Jesus! Coisa! De novo isso! Eu não consigo passar dessa lição. Ah, sério, semanas assim, você abre sempre o mesmo, sempre o mesmo, sempre o mesmo. Aí eu faço assim, ver se não tem nada marcado, porque não é possível. Me distrai, abre, o negócio tá ali. Eu falei, não, eu peguei mais para trás, não peguei ali. Como é que saiu o negócio? Não pode. Aí você não Peguei consegue mais para trocar. trás. Eu peguei o dedinho, põe mais para trás. Como é que saiu mesmo? Não pode. E aí, se você não vai, você sente que está traindo, né? Você sente que está traindo, que você não foi pro certo, né? Você fala, ai, vou ter que ir lá pro certo. Chatice. Queria já passar aquela lição ali que eu gosto, ali tão legal, só de banhos de bênçãos. Não, perdoe o amiguinho, tal, não sei o quê. O universo está querendo que eu desenvolva uma coisa que eu não quero desenvolver agora. Vou ter que Chatice. desenvolver. Ai, ai. É agora, eles falam, é agora e pronto. Senão não tem o próximo passo. Então, vamos à nossa peregrinação? Vamos. Tá pronta? Caiu de novo? Não, eu Ah, tá. já abri Vai ser. para nem. A Eu posso gente tinha até caído no ver, mas mesmo capítulo. eu acho que a gente ficou devendo de entender. Bem, a gente pode ver, mas tem uma palavra que eu falei, lembra? Eu falei, puxa, por que que começou com isso da inveja? Por que que começou com isso, não sei o quê? Eu, né, não estava conseguindo entender a lógica Uhum. multidimensional desse texto, né? E a palavra que vem é perfeição. 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 Ele vai explicando aqui, ele faz isso quase todos os capítulos, mas aqui em especial, ele vai dando o passo a passo para a perfeição. E aí, aquela primeira peregrinação que a gente fez lá, com as bênçãos do decreto, dos decretos, eles são a abertura. Eu acho que a imagem boa é como se fosse uma espiral, assim, ascendente, que ele pode até passar pelo mesmo lugar, mas ele vai subindo. Você repassa por aquilo, mas em uma outra instância, sabe? Você vai passando por uma outra instância. Então, ele tinha falado da inveja, né? Então, vamos lá. Então, ele fala de pelo menos 3 pontos várias vezes. A primeira coisa que ele fala são sobre as pessoas que a gente encontra. Então, são as pessoas discípulos, pessoas que estão ali na mesma jornada que a gente. São as pessoas aleatórias, funcionários, que a gente não tem vínculo nenhum. E ele fala também das pessoas, de todas as pessoas, no geral, mas aquelas que a gente conhece, ou que a gente conhece, pelo menos. Então, ele fala primeiro ali da inveja, de a gente não achar que a gente pode fazer melhor do que o outro, ou a gente invejar que o outro. É porque invejar é você não querer que o outro consiga, né? Você quer que o outro não tenha e você tenha. Então é bem forte falar inveja aqui, né? Porque é isso que significa inveja. Mas achar que você pode fazer melhor do que o outro, então tem isso aqui. Então ele coloca como as pessoas mais próximas.
pessoas mais próximas seriam os discípulos. Então, olha como que é você com os seus irmãos. As pessoas estão mais próximas de você no caminho espiritual. Então, isso seria a maior, entre aspas, assim, pecado. A maior desolação, assim. Por quê? Porque é uma via aberta entre os discípulos na maior parte do tempo. Então, aquilo que você pensa sobre a pessoa, que você sente, vai muito mais certeiro. Entra com mais facilidade. Você tem a casa aberta da pessoa, pelo menos por alguns instantes ou por bastante tempo. Lembra que a gente estudou uma vez sobre as cordas? Ah, essa corda eu conheço, essa energia eu conheço, então eu deixo entrar. Não tem muitas defesas para isso. Eu não tenho por que temer isso. Então você fica com esse livre acesso, não total livre acesso, mas tem uma liberdade de acesso. Então eu acho que por isso que ele começa com isso. Porque é gravíssimo você fazer isso com as pessoas que estão caminhando com você. Então é por isso que ele coloca de primeiro. Olha, veja esse ponto, isso é gravíssimo. Então, o primeiro alerta que ele faz, né? Eu vou falar das pessoas primeiro, depois a gente vai caminhando de uma outra maneira. Depois ele fala de funcionários. Não sei se é essa a ordem, mas enfim, ele fala de funcionários. Funcionários. Então, ele fala, são pessoas. Ele fala funcionários porque que ele está falando, estou em algum lugar, preciso de alguma ajuda, preciso que se resolva alguma coisa. Então, você pede pela divina presença eu sou agir através desse funcionário. E aí eu vejo uma bem-aventurança nisso, porque você está pedindo pela divina presença eu sou agir por aquela pessoa. Então, de alguma maneira, você está trabalhando a espiritualidade daquela pessoa, né? Isso. E depois ele fala sobre pessoa de novo, e que ele fala assim: se você quer ser livre, tem tudo a ver com a oração no começo, né? Que se você quer ser livre, você tem que deixar as outras pessoas serem livres. Você não pode ter um pensamento, um sentimento limitador sobre aquela pessoa. Isso quer dizer, o que eu penso sobre o outro, e ele ainda fala mais, esse aqui não lembro onde está, que eu estudei só, então, mas eu só vejo perfeição, 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 só vejo a palavra perfeição, assim, igual a perfeição, só vejo a palavra, assim, saltar, assim, tem um monte de perfeição aqui. Ele fala que uma pessoa mais sensível pode receber essa energia e ficar com um problema durante muito tempo. E você nem sabia disso, sabe? Então, por isso que ele coloca como se você quer ser livre, a outra pessoa tem direito de também poder ser. Então, o que você pensa, o que você fala sobre o outro precisa ser levado em consideração. Sabe que no meu dia a dia tem as pessoas que sabem desse conceito, né? E aí, em algum momento eu falo, tá, mas olha o que você está falando, então a gente tem que lembrar agora de que o que a gente está pensando, está falando sobre a pessoa ou sentindo, isso vai interferir, né? Não, 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 mas é diferente. Não, 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 não é diferente. O eu sou, ele funciona 24 horas em todas as atmosferas, em todas as situações, né? Por isso que, muito interessante, olha, então, na Sangha, no budismo fala Sangha, né? No nosso grupo de discípulos, com pessoas comuns e para todas as pessoas, inclusive aquelas mais próximas, ou essas todas que estão na mídia, fazendo coisas legais ou não fazendo coisas legais, aquilo que você indaga sobre elas, falando, agindo ou pensando, influencia no próximo passo da pessoa. Claro que com maior livre acesso ou menor livre acesso. Mas vamos pensar então que a pessoa, essa que é famosa, ela tenha dois saquinhos assim, um de positivo e um negativo, só do que as pessoas vão colocando dentro desse saquinho, né? E aí, você é uma pessoa que colocou moedinha nesse saquinho. Você colocou moedinha. Então, você participou da queda ou da ascensão dessa pessoa.
Então, a gente vê, às vezes, as coisas erradas, a gente logo faz o quê? Julga, de alguma maneira. E aí, se você julga... E aí, em outros capítulos, o mestre fala, se você precisa conversar a respeito, converse. Mas aí acabou. Porque você não tá daí colocando, jogando, sabe? Jogando coisa ruim só, assim eu falo uma palavra. Jogando tomate do teatro, né? Sabe? Jogar tomate quando não gosta, você não está só jogando tomate. Você está esclarecendo, então você não está querendo o mal da pessoa, você está esclarecendo que você está com isso, de alguma maneira, aquilo pegou para você. Então também não tem tão só a ver com aquela pessoa, tem a ver com você tendo que perceber aquilo em você. Como que aquilo vem, por exemplo, quando eu vejo uma notícia muito ruim, sou assaltada por uma notícia ruim, né? Não é que eu estou procurando, não é que eu estou assistindo, né? Alguém do lado está assistindo, eu sou assaltada por aquela notícia ruim. Eu sinto que eu preciso administrar aquilo. Eu sou uma pessoa que reflete sobre aquilo, sabe? Não é se é ruim, se é bom, não, eu sinto que eu preciso de ter um espaço para digerir aquilo que eu ouvi. E aí poder, nessa digestão, já estar usando a Divina Presença Eu Sou, né? Que a priori é para eu já estar, nunca ter saído, né? Mas eu percebo que eu preciso de fazer isso, sabe? Para depois eu não ser assaltada no futuro por isso. Quando eu vou sair, de repente estou com um medo esquisito, falo, onde está vindo esse medo? E dá de sentir que não é o medo do local, é o medo que está tá lá obscuro de algum lugar. Eu sinto no meu corpo diferente quando é de fora, quando é de dentro, enfim, quando é uma manifestação espiritual, né? E aí ele dá várias dicas de como fazer isso. Uma delas é, se você contasse até 10 antes de falar, você conseguiria usar rotas mais interessantes para o desfecho daquilo. E aí, claro, a rota mais interessante é se apoderar da divina presença eu sou. Porque se você está começando a se perturbar ou se perturbando, é porque você já saiu. Se você está julgando, você já saiu. Se você está com um monte de pensamento na cabeça, você já saiu. Então ele vai dando dicas. Ó, você já saiu, já saiu, já saiu. E como faz? Conta até 10. Usa Deus abençoe isto para todas as coisas, mesmo as inanimadas. Fala de Cristo, aí ele pede, né, fala disso, de colocar a divina presença eu sou, em todas as instâncias da vida, né? Aí ele coloca uma coisa muito bonita. Nisso de a gente estar criando um respeito e um cuidado com o outro, né, com a outra pessoa, ele coloca assim, assume a posição eterna que eu sou o que quero ser. Que lindo. Porque aí fecha esse pensamento de como lidar com as pessoas. Porque se eu estou me incomodando com o outro, eu estou deixando de ser o que eu quero ser. Então, eternamente eu assumo a posição, eu sou o que quero ser. Aí ele conta que foi Jesus, né, que colocou a Divina Presença Eu Sou para ser usado. Ele fala da manifestação da Divina Presença Eu Sou, quer dizer, então ele falou, tá, ok. A pior coisa que você pode fazer é usar, é esquecer a Divina Presença Eu Sou quando você vai agir com a outra pessoa. Porque pensa, toda a atmosfera que a gente tem de bom e de ruim é projetada por pessoas. É isso. Não tem um mundo sem pessoas. Não tem a gente sem pessoas. Porque somos humanos. Deve ter, assim, um ser humano, sabe? Um ser humano, assim, tipo, o humano, né? A humana, enfim, aí aquela confusão de gênero e tal, mas não importa.
Eu nunca vi a espiritualidade se importar com isso, mas eu super apoio as pessoas para viverem bem, porque é isso, para elas isso é importante. E eu acho que em alguns momentos também é bem importante. Enfim, não tem a ver com a pressão, tem a ver com uma discussão política, né, de como você age na vida. Eu acho importante. Enfim. Mas, então deve ter que é nós humanos. Então, não tem a gente sozinho, sempre está a gente acompanhado. Então, por isso que está o discípulo, uma pessoa qualquer, ou as pessoas que estão ao nosso redor, família, qualquer pessoa. Nada pior do que você transmitir isso às pessoas. Então, se você faz isso, tomar o cuidado do relacionamento, você cuidou, sei lá, deve ser 90% do caminho andado. Pensa, porque os traumas vêm do quê? Do relacionamento. Não é? A maior parte, pode ser algum acidente, mas eu fico aqui pensando que a maior parte vem dos relacionamentos. Então, se eu faço bem cuidado o meu relacionamento com as pessoas, assim com a pessoa que eu topei hoje na rua, a pessoa que me atendeu para comprar uma bala, todo mundo, todo mundo é importante nisso. É isso que está falando, sabe? Todo mundo é importante nisso. Não tem nada mais importante, né? Então ele fala, eu sou o que eu quero ser. Se eu sou o que eu quero ser, deixa a pessoa ser o que ela quer ser. Então, quando eu uso minha divina presença eu sou para manifestar minha relação com a pessoa, para balizar a maneira como eu me relaciono com aquela pessoa, eu estou dando a possibilidade dela ser o que ela quer ser. Daí eu sou, né? Do eu sou, né? E aí o que ela quiser ser do externo dela, enfim, do inferior. Mas, enfim. Mas 10 minutos. Mas o intuito aqui é pensar né, que a gente está ajudando, nos ajudando a elevarmos enquanto humanidade, né? Então, quando eu quero que ela seja, eu quero que ela seja o que ela quer ser, eu estou pensando, né? Estou colocando a minha maior vibração nisso, que é a divina presença do Sou, né? Mas naquilo que a gente estava falando, que ela possa se manifestar, possa manifestar a sua divindade do jeito dela, né? É isso. Então, ser o que ela quer ser. E aí, como a gente está encarnado e como a gente fala por imagens, como a gente pensa, como tem narrativa, como a gente se expressa, tem uma expressão poderosamente diferente da minha, poderosamente diferente do outro. A minha é tão poderosa tanto quanto todos somos poderosos dentro do que a gente é. Isso de uma maneira tão assim, no dia a dia, já é tão importante, né? Imagina na divindade, assim. Quer dizer, na divindade já é possível ser o que é, né? Mas você fica pensando, se você for colocando gradativo, assim, se você fosse pintando, ia ficando cada vez mais nítido, assim, né? Porque no dia a dia, como é importante a pessoa poder manifestar, expressar aquilo que ela gosta, né? Assim, por mais que eu não concorde, sabe? Porque tem ali um lugar de progressão de conhecimento, uma progressão de entendimento que às vezes não tem outro caminho, né? Aí só o que eu posso fazer é, através da Divina Presença eu sou, que isto possa levá-la ao melhor caminho para ela naquele momento que daí eu, no meu mental externo, não sei. Mas na divindade, que é sabedoria, que é amor, sabe? Né? Então, a Quer parte prática disso no dia a dia é assumir isso mesmo, esse pedido para com todos que a gente cruze esse diálogo interno que é da divindade para a divindade, da minha isso. divina presença eu sou para a divina presença eu sou da pessoa. Não tem outro jeito. É você honrar, mesmo aquele namastê, né? Que todo mundo fala. É honrar mesmo, né? Honrar a divindade. E você vê, e você, quando você está fazendo isso, eu nem sei, é quando você. Ele fala aqui em outro momento também sobre isso, que é. Bem, supomos que não estamos fora, estamos na conexão.
Não esquecemos, não somos um mental externo, o eu externo, somos o eu sou. Estamos na manifestação, enquanto eu estou, me veio agora uma imagem lá no Tudo 10 da vida, comprando um negócio lá, né? Naquela Com fila e um tal. monte de gente em Isso. volta. Aí você chega lá, aquela fila e tal, não sei o quê. Você já percebe, quando você está na manifestação, você já percebe diferença. Aonde você está, a atmosfera do lugar aonde você está, junto com essas pessoas, como vai mudando quando você chega no lugar, e como vai diferenciando quando as pessoas estão mais longe. E aí você vai chegando e você vai lá comprar, vai lá pagar, né? Tá pagando para a mocinha ali, aí você vai pagar para ela. E aí você tem uma possibilidade maior de conexão, porque você troca o olhar com a pessoa. Você fala com a pessoa. Você tem um momento de conexão com a pessoa. Então você está ali. Então, se você está na presença, e aí você percebe que ela não está percebendo assim, ou se alguma coisa está muito. Eu não penso, né? Tipo, divina presença, eu sou tão. Eu já estou na terceira leitura, então eu só vou na terceira leitura e trago essa terceira leitura para lá, porque eu entendo que está precisando de mais. Entende? Mas se não chegou na terceira leitura, então você faz o eu sou, faz algum decreto. Pensa, eu peço para conversar com a divina presença eu sou dessa pessoa. E aí você fica de coração aberto para aquela pessoa. A sensação é essa, não estou falando que a pessoa tem que fazer isso, estou falando que a sensação é que você fica disponível. Você não fica, né, que se fala assim, desprotegida, mas você fica disponível para trocar uma ideia com aquela pessoa. Não vai acontecer nada, entende? Claro, às vezes acontece de você fazer uma limpeza, alguma coisa assim. Mas eu já coloco isso como princípio da minha atmosfera, de que eu não estou ali para isso. Porque a nossa atmosfera, a nossa energia, ela é inteligente. Então, eu não estou aberta para isso ali. Isso não é a minha coisa. Eu estou ali. E também, se acontece, é muito rápido, sabe? Quando eu dou aula, né, de cura prânica, isso acontece de maneira muito comum. No meu dia a dia até é comum, assim. Mas eu tendo a ir para esses lugares de uma maneira mais, depois das minhas experiências, de maneira mais, como eu acho que deve ser. A gente mantém essa conexão, e quanto tempo falta? 4 minutos. A gente mantém essa conexão e a própria divindade da pessoa se manifesta e eu só sou ponte para isso, assim. Porque... E aí é muito interessante, porque aqui, mesmo não sendo discípulo, você pode aí cair querendo ser arrogante. Talvez querendo manifestar algo que não é da pureza da divindade. Não vou chamar de divina presença, eu sou para essa pessoa porque ela está precisando, não é? Ela está precisando, deixa eu chamar aqui, né? Porque ela está aqui, ó. Essa pessoa está impossível, né? Eu já saí da manifestação. E aí, como é que eu vou chamar a divina presença eu sou daquela pessoa? Eu não estou com telefone, não tô com telefone para ligar para lá, porque eu estou em outra linha. Não dá para. Eu já estou reverberando uma atmosfera desqualificada. E eu quero que a pessoa seja capaz de pegar essa minha atmosfera desqualificada e fazer alguma coisa com ela. Eu não vou conseguir ligar para a divina presença social da pessoa. Não vai dar certo. Vai ficar uma coisa mental, enquanto que eu estou precisando da minha divina presença social. Eu estou precisando parar e falar, cadê eu aqui? Porque eu sou só mais uma pessoa que passa na vida daquela pessoa. Entendeu? É isso. Afinal das contas, eu tô falando da mocinha, né? A moça, o senhor, sei lá, a pessoa que tá ali, né? Recebendo meu dinheiro e tal. Mas sou só mais, olha quantas pessoas passam por ali. E quanto vão jogando, e por isso que as pessoas, né? Você vai vendo lá, as pessoas vão ficando cada vez mais fechadas, né? E tal. Tem uma proteção, porque é isso, é muita gente, né? É muita gente passando por ali, então a pessoa tem que ter. Então, quando chega alguém assim, só de coração aberto, só para, ó, tá aqui, você é gentil com a pessoa, não porque você quer ser gentil, mas porque você tá na gentileza. Não tem um esforço de ser gentil, entende? Então, é isso, a pessoa não tem por que desconfiar de você.
Porque você está ali, assim, desarrumado, né? Então, aí, quando a gente está desarmado, o outro consegue se desarmar, e aí um pouco de troca já é suficiente, porque às vezes é isso que precisava, para depois gerar um tipo de conexão, para que ela possa ser ajudada, para que ela possa, ali naquele momento, às vezes os amparadores ficam ali aguardando. Já programei, vou em tal lugar, tá certo, eu vou lá. Eles falam, a Carla vai lá, a Térica vai lá, ela vai lá, vão aproveitar para poder fazer essa ligação. Para ligar de novo, me veio essa coisa de ligar na tomada, minha eletricidade, sabe? Uma energia assim, uma energia meio amarelada, meio. Vão aproveitar. Daí aproveita, entendeu? E assim é a vida. Então, olha só, olha quanta, quanta beleza no movimento da vida, né? Então, isso é o que fala das personas. Tá quase finalizando, né? É, isso. Eu acho que a gente para agora. Oh, um minuto. Vai ter que parar mesmo. Daí a gente adentra um outro assunto aqui. É, Para a gente chegar na perfeição, no fim, né? vamos chegar lá. Beijo, querida. Até daqui a pouco.